Eurico Viana trazendo para vocês ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo. Hoje uma ideia muito bacana que é a importância dos padrões da natureza no desenho ecológico. E essa aula fez parte do curso de introdução ao planejamento de propriedades rurais com a tomada de decisão holística e a escala de permanência da linha-chave. A gente precisa entender três dimensões que elas são muito praticadas dentro do movimento da agrofloresta sucessional no Brasil. A gente tem uma dimensão de tempo nas questões de sucessão, mas a gente tem uma visão muito míope para essa questão do tempo. A gente tem uma dimensão de espaço, veja que a coisa é bem filosófica, né? A gente tem uma dimensão de espaço dentro das questões de estratificação. E a gente precisa entender qual que é o nosso extrato, né? Tem gente que é emergente mesmo, toma sol na cabeça, e tem gente que é extrato mais baixo, que gosta de trabalhar mais nos bastidores, né? E a gente tem uma dimensão que é uma dimensão de interconexão, que a gente trabalha dentro dos consórcios. Então, eu vou passar para vocês uma aula hoje, que a ideia dessa aula é abrir um pouco a nossa mente para a importância da água, mais uma vez, que eu vou trazer a água agora sob uma outra perspectiva, e entender essas questões de espaço, tempo e interconexão inclusive o nosso reconhecer de que somos natureza, né? Para que a gente possa participar dos processos de restauração de uma maneira mais eficiente, mas ao mesmo tempo de uma maneira mais de um espaço menos egóico. Porque quando a gente passa a entender há quanto tempo as coisas vêm se degradando e o quanto tempo elas vão ter que continuar se restaurando depois que a gente morrer, a gente realmente entende que, por mais que a gente tenha um ciclo relativamente longo, aí de 120 anos de vida, jogando capoeira, obviamente, a gente uma hora deixa de existir. E os processos de restauração, eles continuam. E eu vejo dessa forma, né? Que a gente precisa, então, entender essas questões assim de interconexão, de tempo e espaço, para que a gente possa trabalhar as restaurações com uma visão muito mais longa do que a que a gente tem. Eu vou entrar numa apresentação de slides agora, então, falando sobre a importância dos padrões da natureza no desenho ecológico. Mas quando eu falo de padrões da natureza, eu quero desmistificar um pouquinho, de novo, algumas coisas que ficaram, talvez, marcadas pelo movimento permacultural, mas que talvez não tenham ficado explicitadas na sua profundidade, no seu escopo. Existe um movimento de sucessão dentro do desenho ecológico de pessoas que têm uma capacidade muito profunda e muito sensível de entender padrões. A característica do ser humano, a gente por ser muito visual, é muito fácil a gente enxergar padrões de cores, padrões de formatos, né? A gente precisa enxergar da mesma forma padrões de tempo, de ritmo, que está ligado com o tempo, padrões de eventos, padrões de sons, padrões de sabores. E a gente precisa estar ligado com os lugares que a gente habita de uma maneira mais profunda com os padrões da água, né? de todo o ciclo da água, né? A chuva, a estiagem, o jeito que ela percola no solo, onde ela se armazena, onde que a gente usa. E a gente precisa também estar ligado com esse movimento de sucessão, que também é conhecido como ancestralidade, mas que eu vejo ele de uma forma muito pragmática e muito material. Eu vivo no agora e no agora eu ocupo esse lugar de sucessão e me entendo como um ser que tem a responsabilidade de complexificar a vida. Nessa lógica, a gente tem aí, eu vou começar pelas coisas mais visuais, mais fáceis da gente perceber, né? A gente tem padrões de círculos, de espirais, de mosaico, semilunares, dendríticos, padrões desintegrativos. E existem alguns outros padrões, mas assim, resumidamente, nos que a gente consegue identificar visualmente, a gente tem esses, né? Então, esse padrão semilunar, por exemplo, ele está nos mapas que a gente tanto trabalhou no curso. Congelamento da água é a mesma coisa. A gente tem, por exemplo, o modelo de padrões que é trazido pela permacultura, que eu acho que ele é genial, mas é uma coisa tão difícil da gente entender os padrões da natureza, porque
Primeiro que essa mídia, que é a mídia escrita, né? Todos esses padrões que estão aí na tela são padrões tridimensionais. Então, a gente tem já uma deficiência que algumas pessoas conseguem projetar na mente a versão tridimensional desses desenhos e outras pessoas não conseguem. A gente não foi treinado para pensar dessa forma, né? E esses padrões, eles também são, de certa forma, eles são orientados por um modelo de eventos. Então, tudo que a gente vive é uma sucessão de eventos, né? A criação da matéria, a singularidade, a explosão da singularidade é um evento. E depois disso, tudo que decorre é evento, né? Então, a gente pode, através da física, discorrer sobre isso, assim. Mas outras coisas se juntam, né? A gente tem um padrão de pétala, e aqui dentro desse padrão de pétala a gente tem um padrão de espiral, dentro desse padrão de espiral a gente tem um padrão da proporção dourada, né? 137,5 graus. Um jeito que a natureza se organiza para aumentar a eficiência do crescimento, né? A gente tem os padrões de tecelagem, né? De coisas que se juntam, como, por exemplo, peças de um mosaico, azulejos, no caso essa estrutura óssea aí de uma coluna vertebral também. A gente começa a entender esses padrões, a gente começa, pelo visual mesmo, a gente começa a ver que as coisas elas vão se repetindo. Aqui a gente tem um padrão, que ele é um padrão de ramificação e ao mesmo tempo é um padrão de espiral, porque essa planta ela se desenrola de maneira circular. Aqui a gente tem um padrão de mosaico, né, essas pequenas ilhotas que a gente vê, um padrão de ramificação na estrutura da folha, né? E olha como é interessante, como é que isso, de certa forma, começa a se assemelhar também com as ramificações das microbacias, né? A gente tem os padrões de onda, e aqui é interessante, né? Porque a gente fala em onda e as pessoas imediatamente trazem essa visão aí na cabeça, que é uma visão das ondas do mar. A gente tem ondas sonoras, a gente tem os padrões, por exemplo, da física quântica, que quando a gente bota a atenção da gente numa coisa, ela se comporta como partículas de fótons, né, de luz, e quando a gente não olha para ela, ela se comporta como um padrão de ondas, de possibilidades que colapsam quando a gente enxerga elas. Então a gente tem as coisas numa ordem muito grande e numa ordem microscópica, né? Os padrões circulares, né? Os anéis de crescimento de uma árvore, os anéis de crescimento da cebola, as plaquetas, né? As hemoglobinas. Aqui tem um outro padrão que a gente não vê, né? Que é o da casca da árvore. Dá uma olhada aqui para a gente depois conversar sobre isso rapidamente. Aqui a gente tem as hemoglobinas. Aqui a gente tem a terra e as camadas da crosta terrestre como uma cebola também, ou uma metáfora, né? Tem as espirais, que no caso tem esse girassol que é clássico. O crescimento dessa babosa também. Perceba que a espiral ela vai sempre nessa questão do grau da proporção dourada, né? E aí a gente entra nas questões das espirais, né? Tá aqui de novo, tem a proporção dourada de novo, né? A questão da proporção dos números da sequência Fibonacci. E a gente parte de uma escala muito grande, de um furacão, de um ciclone, para uma concha. E aqui, de novo, eu queria chamar a atenção para a maneira com que a gente vê as coisas mutiladas das suas dimensões. Eu estou passando essa aula para a gente entender isso, né? A multiplicidade das dimensões. A gente tem esses vórtices também, né? Então a gente olha para isso e vê isso em 2D, mas na verdade é um 3D. Isso aqui é o Sol e o nosso sistema solar. A gente está tão acostumado a usar o papel e a mídia, as telas, né? Que a gente perde a noção de que as coisas são tridimensionais. O Sol está em movimento e, por consequência, os planetas que estão na órbita do Sol também estão em movimento. Então, essa órbita não é uma órbita circular, ela é uma órbita de vórtex, né? E esse vórtex ele é tridimensional. E aí as coisas começam a se complicar, né? Você vê que as escamas têm um padrão de mosaico, de tecelagem, né? Esse padrão semilunar de crescimento dos anéis aqui do casco, né? Um padrão circular no formato, né? E aí eu quero começar a chamar a atenção para a maneira com que isso se repete na natureza, porque isso tem uma função. E embora isso deixe a gente muito mesmerizado, assim, muito porque silencia a nossa mente, né?
quando a gente começa a perceber esses padrões, a maneira com que eles se repetem, a gente enxerga a beleza nisso, tem uma estética nisso muito interessante. Isso tem um poder de silenciar os pensamentos. E a gente passa a vivenciar essa experiência sem a interferência da mente. De um ponto de presença de ser que é mais profundo. Isso aqui são os alvéolos pulmonares. E aí eu quero começar a chamar atenção para algumas coisas. Olha como é que parece com a casca da árvore, né? Olha como é que parece, de certa forma, de novo, com esse mosaico. Esse mosaico tem um padrão de mosaico, tem um padrão de ramificação e tem um padrão circular de afloramento do galho, né? Olha de novo o mosaico aqui, né? A folha vista por um outro lado. Mas olha como é que esse formato desse mosaico, ele se assemelha com esse, que se assemelha com esse, né? E que se assemelha com esse daqui, a terra secando. Então, o que a gente vê? Que esse padrão aqui, ó, de esse tipo de mosaico que seca dessa forma, ele também acontece em escalas diferentes, né? E ele está relacionado com a presença ou a ausência de água. Olha aqui, ó. O alvéolo que tem que lidar com a questão da corrente sanguínea e tem que lidar com a troca de ar. E aí eu quero começar a falar de algumas funções, né? Que eu acho que o importante é isso. De novo, o padrão de mosaico. E agora esse padrão de mosaico se misturando com o padrão de curva, de serpentina, né? Uma coisa mais circular. E olha como é que ele se repete em escalas de novo, né? Tá o rastro da cobra aí na areia. E aí tem uma cobra de água, né? Que passa aí. E aqui desse corpo que é um corpo, um fenômeno, né? Um padrão que se manifesta no comportamento da água, ele também se manifesta no comportamento das árvores. Então a gente tem aqui, por exemplo, a água serpenteando para um delta, né? E ao mesmo tempo um padrão ramificado. Olha como é que isso se assemelha a uma árvore, né? E aqui a gente tem o rim, né? As células de um rim. E aí como é que isso se assemelha de novo, né? Numa microescala com coisas muito grandes, né? A micro com o macro. Aqui serpenteando, aqui as questões em alguns momentos alveolares, né? Questões de padrões de ramificação de novo, como se fosse uma árvore, né? Um padrão de ramificação. Esse daqui não é uma foto de uma pessoa que tomou um chá e viu os raios coloridos. Isso aqui é a bacia de um estado, é a bacia hidrográfica de um estado americano. Mas olha que interessante, né? E agora a gente tem aqui de novo o padrão ramificado numa árvore. Essa foto, ela tá assim, eu tenho um costume às vezes de deitar assim, em alguns lugares assim, colocar a cabeça perto do tronco da árvore e olhar para cima, né? E que essa questão da gente começar a entender os formatos e para que eles servem. Então, o formato circular, por exemplo, ele é a maior eficiência de resistência por área, né? O círculo, estruturalmente, ele é muito forte. E aí, por ser muito forte, ele consegue, vamos dizer assim, armazenar e ordenar energia e matéria naquele formato. Esse padrão dendrítico, que é o padrão dos rios das bacias hidrográficas, como eu mostrei, ele tem uma função muito específica. Você veja que ele está aqui, né, nesse formato, e ele vai até a escala da menor célula do pulmão, que é essa célula aqui, ó. São os alvéolos pulmonares. Onde existe o quê? Uma troca gasosa. A gente respira, né, para conseguir oxigenar e trocar o gás carbônico. Então, essa troca que ela existe nesse nível de padrão aí que vocês estão vendo nessas células, que se assemelha com essa daqui, que é a ausência de água, que se assemelha com essa daqui, que é a evapotranspiração, ou seja, presença e ausência de água de novo, com essa daqui, que é o padrão da seca, presença e ausência de água de novo, ela também se relaciona com essa forma do serpenteado e com essa forma dos padrões ramificados. E qual que é a função, então, desse padrão aqui, ó? Esse padrão ele tem uma função muito importante, que é de troca de nutriente entre dois meios. Uma bacia hidrográfica, isso aqui é uma outra foto de bacia hidrográfica, né?
ela permite com que um rio ele troque nutrientes entre o delta dele no mar com as partes mais montanhosas dessa bacia hidrográfica. Então, esse formato ele tem essa função. E o investigar da natureza, o olhar, é a gente começar a entender o que está por trás do formato, qual que é a função que ele tem, né? E eu presto muita atenção nesses formatos que estão ligados com a água, porque, sei lá, eu tenho essa viagem. Então, aqui a gente tem uma árvore mal podada, né? Mas só que não, na verdade é o formato do pulmão, que ele tem aquele formato alveolar que eu passei para vocês, que ele tem o formato de uma árvore que é dendrítico, porque ele tem essa função de troca de nutrientes ou de informação entre dois meios. O rio, por exemplo, quando a gente interrompe nos lugares onde a gente tem, por exemplo, a migração do salmão, a gente interrompe com barragem, as florestas começam a morrer, porque o salmão ele traz todos os oligoelementos, os sais minerais, as informações de nutrientes do mar e vai morrer lá no topo da bacia hidrográfica. Você vê que o salmão, nesse sentido, tem uma função celular, assim, né? E aí o urso come aquele salmão e vai defecar em outros lugares e por conta disso aduba outros lugares e assim vai. Então, isso foi notado várias vezes em lugares do Canadá, em outros lugares onde interromperam o fluxo do migratório do salmão para fazer barragens para a produção de eletricidade, as florestas começaram a morrer. Então, a gente tem que entender esses padrões, para que eles servem, para a gente conseguir se orientar, né? Aqui, de novo, a gente tem uma bacia, né? Mas ela, se a gente olhar ela desse jeito, ela parece uma árvore, né? Porque essa bacia, na verdade, é uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, que é a questão do Rio Amazonas. E dentro das ordens de tamanho, que é uma coisa que a gente vai discutir hoje, ele é de uma ordem que ele é único no mundo. Não tem nenhuma bacia que tem tantas iterações de tamanho igual essa daí. Mas essas coisas elas acontecem numa escala macro e numa escala micro. Então eu estou chamando a atenção porque a gente precisa entender essas coisas dentro da propriedade. Tá? Eu estou amarrando isso com a nossa capacidade de projetar. Eu preciso que vocês fiquem focados que essas coisas têm função. Os formatos circulares, enfim, algumas coisas que existem, elas têm em volta delas essa manifestação da energia que é chamada de toros, né? Então, isso daqui que está de novo aqui em 2D, na verdade, é um padrão 3D que formaria um formato meio que de rosca, assim, ou daquela boia salva-vidas, assim, né? Em volta do planeta. Então, assim, tem essa questão energética da Torus, que ela protege o planeta, por exemplo, dos raios solares nocivos. Agora, numa outra escala, a gente tem isso também no ser humano. Por exemplo, o meu, por exemplo, me protege dos bit-luz. Numa escala menor ainda, a gente tem esse mesmo formato da Torus, né? Por exemplo, nesse corte da maçã. Agora, olha que interessante como é que as coisas... A gente precisa perceber e treinar muito a nossa percepção das várias dimensões, né? Agora a gente tem o mesmo formato de pétala, com o mesmo espaçamento lateral daquele 137,5, que é a proporção dourada, se a gente cortar a maçã de um outro jeito. A gente tem um padrão circular, né? E tem aqui um padrão de pétalas. Dentro de uma outra coisa que se manifesta também num padrão de toros, que também é um formato de explosão, né? Se você olhar essa maçã de lado, você vê aqui, ó, por exemplo, o formato, por exemplo, de uma explosão deformada, mas uma explosão nuclear, né? Que ela se manifesta acima do solo, que no caso seria essa linha aqui, e ela também se manifesta em impacto abaixo do solo, que também é o mesmo formato dos cogumelos, né? Olha aqui que interessante, ó. O formato da pétala aí, né? Então a gente precisa estar mais antenado para essas coisas, porque essas coisas elas vão revelando para a gente comportamentos. E aí, como vocês viram, a gente tem ordens de tamanho. Quando a gente começar a agrupar as coisas em padrões e ordens de tamanho, a gente começa a ter uma facilidade de entender melhor as coisas. E aqui, o meu objetivo aqui é uma leitura mais profunda de relevo e é uma visão mais profunda da propriedade. Assim, eu quero que vocês consigam ir além
da simples identificação de um padrão. A gente precisa, tem uma escola muito forte disso, por exemplo, com o Victor Schauberger, que eu vou falar dele agora, que estudou muita água. Tem outras escolas, tem outras pessoas que vieram antes da gente, que elas conseguiram se antenar para detalhes que a gente está perdendo. Os mateiros têm isso, os indígenas têm isso, algumas pessoas, por alguma razão, elas desenvolvem um olhar que é especial. E da mesma maneira que um professor de música te mostra um padrão de som e você passa a entender aquele padrão como um movimento musical, ou como uma nota, ou um acorde, quando as pessoas mostram para a gente esses padrões, a gente passa a identificar eles mais facilmente. Então, a gente tem que trabalhar essa questão da sucessão com essa responsabilidade também de pessoa que decifrou algumas coisas e entrega para as pessoas que vêm depois, para que aquele conhecimento, assim como a sociobiodiversidade, possa se complexificar. O conhecimento também precisa se complexificar, né? Não que a gente vá ser prolixo, mas a gente complexifica e depois apresenta de maneira simplificada. Então, o Victor Schauberger, que é um profundo entendedor da água, e ele também escreveu sobre a agricultura, escreveu sobre várias outras coisas, inclusive ele escreveu muito sobre a natureza como um professor mesmo, né? Uma entidade com a qual a gente aprende muito. Ele cresceu lá nos rios da Áustria, nas florestas da Áustria, e um dia ele presenciou um vórtex num rio, com troncos de madeira muito grandes. Assim, o rio era relativamente pequeno, e as coisas entraram nesse vórtex e as coisas sumiram. E ele ficou maravilhado com aquela experiência que ele teve, assim, de presenciar aquilo ali, né? E, enfim, isso posicionou ele de uma forma obcecada para esse entendimento da água, desse formato hiperbólico que chama, dos vórtices, né, desse comportamento da água e tal. E ele passou a estudar, então, e ter a natureza, que é essa lição que eu quero passar para vocês, que a gente consiga elevar a nossa experiência sem filtro com a natureza a uma experiência didática, autodidática, né? Então, por exemplo, a partir desse movimento, ele começou a derivar essas formas, né? Que são formas do ovo. Veja bem de novo, são formas de espiral, são formas de fluxo, né? E ele começou a trabalhar com isso. Só que ele traz uma coisa que eu acho interessante, que é o seguinte: a energia, ela precede a forma. E não vou entrar em questões metafísicas aqui, que não é minha área, mas ele teve essa constatação, né? E, por exemplo, quando ele teve essa experiência de um vórtex que, na visão dele, na experiência dele, fez com que algumas coisas sumissem, elas têm que aparecer em outro lugar, né? E um buraco negro nada mais é do que um vórtex desse aí, numa escala cósmica, né? E realmente o buraco negro puxa as coisas. A gente sabe que tem uma força gravitacional ali enorme, e a gente sabe que realmente os corpos celestes que caem ali dentro, a gente não sabe para onde vão, né? E a gente não sabe, por exemplo, se a gente não é a outra ponta de um lugar desse que apareceu, né? E aí, ele fazendo esse estudo, ele então fez essa constatação de que a forma material, ela é uma representação de uma energia que precede. Então, a energia de explosão, por exemplo, nos padrões da natureza, a gente vê isso. A energia do crescimento das árvores, que elas são uma explosão, né? Elas têm aquele formato de toroide e elas têm, ao mesmo tempo, um formato de espiral. Você vê que a árvore, quando ela nasce, a raiz vai para um lado e os galhos vão para o outro, né? Então, ela tem um comportamento assim, que se espelha em direções opostas, né? E ela acontece na interseção de dois meios, entre a atmosfera e o solo, né? Então, o estudo da água dele, né, por exemplo, que a gente precisa entender isso aqui. Isso aqui poderia ser a representação de um rio, por exemplo. O que ele está dizendo para a gente aqui é que a água, ela espiraliza, né? E ela vai numa direção, e que quando ela chega na beirada de um rio, ela causa aqui um tipo de erosão, um tipo de movimento, de sedimento, e esses sedimentos vão para o centro dessa espiral, e esses sedimentos e minerais também mineralizam a água e fazem da água e purificam e tornam a água mais nutritiva, né? E aí, quando isso vai se apaziguando, chega um momento estanque,
que ela começa a espiralizar para o outro lado. E aqui a gente tem aquela forma de serpentina, e a gente tem vários comportamentos aqui na natureza que outras pessoas me ensinaram e que eu acho importante você ver. A partir do comportamento da água, o que acontece? Essa área tem mais erosão do que essa área. Essa área de cá tem mais sedimento. Via de regra, no movimento de sucessão da biodiversidade, numa mata ciliar, o tipo de árvore que fica aqui é diferente do tipo de árvore que fica aqui. E isso se repete em padrões. Tem árvores que vão muito bem nesse lugar de deposição de sedimento. Tem outras que têm uma força diferente para se posicionar aqui. E é a presença ou não dessas árvores dando estrutura para o solo que faz com que esse rio faça a curva, né? Então, com base, por exemplo, nesse estudo, ele criou os flumes, né, que são esses mecanismos de entrega dos troncos de árvore. Hoje a gente vê uma foto dessa e fala assim, nossa, mas que absurdo, é um desmatamento. A gente precisa entender que a gente precisa voltar a usar esse tipo de recurso ao invés da mineração. Porque se a gente consegue transportar troncos de madeira e se a gente consegue explorar sistemas florestais, mas de uma maneira onde a gente planta muito mais do que o que a gente tira, a gente tem recurso renovável. E aí que tem uma loucura com a árvore. Está aqui de novo esse formato da cobra, né? Só que esse aqui não é o do Victor Schauber, porque o dele tem um formato de ovo e ele percebeu algumas coisas, por exemplo, com relação às propriedades da água, que é uma coisa que é realmente assim, é um mistério assim muito, deixa a gente muito humilde, né? A água é o único líquido, a única substância que a gente tem na nossa existência que ela expande quando congela e diminui quando esquenta. Todas as outras substâncias fazem o contrário. O ponto mais denso da água é a 4 graus centígrados. A água também existe assim, né, como líquido, como gás e como sólido. Então, assim, a água ela tem e não é à toa que ela conduz a vida, né? E tem o trabalho daquele japonês que eu até esqueci o nome dele, que ele fala que a água tem um trabalho inclusive muito maravilhoso com a água da Julie, que é lá do sul da Bahia também, que ela tem levado muito essa bandeira da água. Enfim, o Victor Schauberger então estudou esses formatos da natureza, estudou os padrões de comportamento da água para conseguir, por exemplo, aumentar a eficiência desses mecanismos de entrega de troncos de madeira ladeira abaixo, né, morro abaixo. É uma aplicação prática de lições da natureza, né? Outra aplicação que veio disso, né, vem muito do trabalho do Victor Schauberger, por exemplo, não é à toa que a gente tem esses filtros de barro que a gente tem no Brasil, que a gente gosta tanto deles. Nesse ciclo de barro, principalmente dos que não são cerâmica vitrificada, ele tem uma certa porosidade. Então a parte de fora está sempre mais fria. Então isso faz com que a água desça, né? A água mais fria desce, ela cria um vórtice e aí a água mais quente é obrigada a subir. Então o que isso faz? Isso faz com que a água fique em constante movimento. Então hoje as pessoas descobriram isso, elas colocam a água nesse tipo de filtro que não tem aquela que deixa esse fluxo acontecer, né? E tem uma água revitalizada. Agora, isso é o formato do espermatozoide, isso é o formato do óvulo, isso é o formato de várias coisas que você vê de novo. O padrão da natureza, esse padrão, nesse caso, circular, mas em formato de ovo, ele tem, então, uma função estrutural, como eu expliquei no começo da aula, mas ele tem também uma função de respeito, vamos dizer assim, de armazenamento, de como os fluidos se comportam naturalmente, sempre em movimento, né? Como a gente é uma sucessão de eventos, como eu falei no começo, a vida é um fluxo de movimento. Nada está parado. O que está estagnado não está bem, né? E aí as pessoas, usando isso aí também, chegaram, por exemplo, a essas ânforas, né? As ânforas que guardavam azeite, antigamente você vê, as pessoas acham naufrágios onde o azeite está preservado até hoje. E aí, obviamente, as pessoas estão usando isso agora, por exemplo, para envelhecer vinho, para cerveja artesanal e para outras coisas que precisam de um armazenamento especial e que precisam manter vivos os fluidos que estão ali dentro, né?
Essas formas, que são chamadas formas fluidas, também decorre um pouco do trabalho do Schauberger, de que a água ela sempre contorna pedras e obstáculos nos rios e que esse movimento de espiral e circular da água, ele sempre traz mais oxigênio e com essa oxigenação da água tem um efeito de purificação também. Então, decorre também uma outra forma, né? Uma outra aplicação para esse conhecimento da natureza. Agora veja, a água ela se comporta desse jeito, como a gente viu nas figuras, mas outras coisas se comportam assim e crescem desse jeito também, né? Então tem uma energia de fluidez, de crescimento que se materializa nesse padrão. E aí ele usou isso, por exemplo, uma outra lição, ele usou isso, por exemplo, para a construção de canos. Porque na concepção dele, esses canos onde a água é obrigada a funcionar de maneira que ela não funciona na natureza e com ângulos retos, né, de emenda dos canos nas casas e nos sistemas de urbanização, segundo ele, a gente matava a água. Então ele criou canos que, por mais que eles tivessem que obedecer essa angularidade que a gente tem, eles tinham frestas por dentro, né, e obrigavam a água a pelo menos circular ali dentro. E quando possível ele fazia realmente os canos assim, ó. Você percebe que esse cano ele espiraliza, ó, né? E esse entendimento das espirais da água também fez com que ele se aventurasse nas questões da agricultura. Isso aqui, por exemplo, é uma coisa que a gente não usa e que se a gente estivesse usando, a gente talvez estivesse degradando muito menos o solo. Isso aqui é um arado. Ele criou um arado que entra no solo, tem um vórtex duplo, que ele rasga o solo, ou seja, ele consegue descompactar, mas quando ele passa, ele faz com que a camada que foi cortada do solo faça um loop e ela caia intacta de novo. Ou seja, a gente descompactaria o solo, mas a gente não reviraria o solo, a gente não estaria expondo a microvida do solo, né, ao sol. Então, você vê que as lições da água ele foi aplicando em várias outras áreas, né, e foi derivando e criando situações onde a água mantém mais da sua integridade e da sua função de complexificação da vida. Eu vou falar rapidamente desse trabalho aqui, porque esse trabalho é muito interessante. É um cara que ele lida com questões corporativas, ele chama Tim Winton, e ele foi muito envolvido com o movimento permacultural aqui na Austrália, foi aluno do Bill Mollison e tal, e ele ficou obcecado por essas questões dos padrões. E eu quero chamar a atenção aqui para o fato de que existem padrões que a gente não vê, que a gente tem que sentir ou que a gente tem que percebê-los de outras formas. Então, por exemplo, ele derivou da toroide, né? Seria o símbolo do infinito. Se você colocar ele em 3D, é aquele lance da rosquinha que eu falei, né? Então, por exemplo, nesse padrão que ele chama de fonte, você tem o vazio, você tem o padrão, você tem a autopoiesis, você tem o poder, você tem a transformidade, os recursos, né? E a energia. Se ele, no mesmo padrão, ele deriva outros conceitos, por exemplo, como o dinamismo ou a dinâmica, você pode ter harmonia, você pode ter um sistema em funcionamento, você pode ter espontaneidade, você pode ter um feedback, uma sinergia, né? Pode ter uma agência, uma comunicação. E ele foi derivando, né? Na criatividade, você pode ter a elegância, a evolução, o que emerge, o crescimento, e assim vai, né? Se você olhar para esse mesmo padrão de maneira estrutural, ele tem aqui, né, ó, as complexidades, a rede, a hierarquia, né? E assim vai. Então, assim, é importante que a gente entenda os padrões da natureza, mas que a gente vá além dessa questão da identificação. Eles têm uma função. E é importante que a gente seja humilde também para entender que muita coisa a gente não vai saber a função. Assim como a gente não consegue entender as várias ligações que mantêm os ecossistemas funcionando e mantêm a biocapacidade do planeta. A gente sabe que a gente está ruindo essa rede, que uma hora a gente cai. A gente está no antropoceno. Mas a gente não tem consciência de todos os detalhes da rede. Assim como a gente não vai ter nunca consciência de todos os detalhes dos padrões. Mas prestar atenção e buscar as funções desses padrões pode ajudar muita gente no desenho, né? Eu queria chamar a atenção aqui de novo para o padrão da água, né? O padrão de erosão, que também é um padrão. Veja que essa estrada que está aqui em cima, com essa outra estradinha aqui, com essa estrada aqui, abriu essa vossoroca aqui. Percebe como essa estrada aqui, ó, também está cortando essa vossoroca para cá.
Então, o padrão de erosão da água, a gente precisa entender ele, porque a gente precisa entender a nossa função na propriedade e a gente precisa resolver isso. Eu vou chamar a atenção de novo. Vocês percebem que tem uma rua aqui? Olha o corte da Vossoroca onde é que está. Vocês percebem que tem outra rua aqui? Olha o corte da Vossoroca onde é que está. Vocês percebem que tem outra rua descendo ladeira aqui, ó, e olha o corte da Vossoroca onde é que está. Agora, essa foto é o resumo da estupidez humana. A água como recurso que gera vida, sendo descartada e desrespeitada no seu uso, né? E depletando a base de recursos naturais para a qual a gente precisa viver. O que vai acontecer com essa Vossoroca aqui? Essa Vossoroca vai engolir essa cidade aqui agora, né? Agora, por que isso acontece dessa forma? Acontece porque a tomada de decisão é reducionista. A gente tem que resolver isso lá atrás, né? A tomada de decisão precisa ser social, ecológica e econômica. E acontece porque a gente, na nossa desconexão da natureza, muito por causa do subsídio energético dos combustíveis fósseis, a gente criou uma soberba de que a gente pode fazer o que a gente quiser, que a gente tem força para fazer. A gente não tem tanta força quanto a gente pensa. A força maior é da natureza. Então, uma cidade em desarmonia com o relevo, que é o que a linha-chave se propõe a fazer, uma tomada de decisão em desarmonia com a natureza e uma falta de conexão, de percepção dos padrões da natureza, gera a nossa extinção. Essa foto é o resumo da humanidade hoje. Mas, enfim, os padrões da água, então, eles se repetem em escala também. Isso aqui é uma Vossoroca, isso daqui também é uma Vossoroca. Agora, olha a escala dessa Vossoroca. Isso é nos Estados Unidos, é o trabalho do Randall Carlson, ele tem várias viagens aí com a geometria sagrada, etc, etc. Mas ele tem um trabalho de leitura de paisagem, que é o que eu quero chamar a atenção para a gente na produção rural. Essa Vossoroca foi causada em 2 semanas, há mais ou menos 13 mil anos atrás, quando o hemisfério norte recebeu, né, o impacto de um meteoro que não ficou marcado na paisagem porque existia 1,5 milha de camada polar. Mas o que aconteceu? Não marcou a paisagem no lugar do impacto, mas o impacto foi tão grande e o derretimento imediato de uma massa de gelo foi tão grande que isso desenhou grande parte da topografia, né, do relevo da parte norte dos Estados Unidos. Isso aqui é um exemplo disso. Agora veja bem as escalas de novo. Isso é uma Vossoroca, né? Isso é um padrão de erosão começando, né? A água ela tem essa. Isso aqui são as panelas, os panelas que a gente, os buracos que a gente vê no asfalto, vê se não é igualzinho, né? Então os padrões eles se repetem e a gente precisa saber identificar eles do macro ao micro para a gente conseguir saber o que a gente tem de função para eles na propriedade ou como a gente pode evitá-los em uma propriedade. Nesse caso aqui, para evitar, né? E só um exemplo do Randall Carlson, né, de leitura de paisagem. Aqui a gente tem um padrão de novo, olha, aquele padrão semilunar, né, das cobras, de certa forma. A gente tem um padrão de ondas, percebe? Né? E a gente tem uma escala. O que é isso daqui? Isso daqui é a maré, quando ela cede, né, quando ela volta, ela deixa esse padrão. Né? O movimento de onda das águas, né, deposita os sedimentos no fundo e à medida em que a água vai cedendo, vai voltando, deixa esse padrão aí no chão. Então, você tem aqui uma fita métrica, né, mostrando a escala desse padrão. Agora veja bem. É a mesma coisa, mas olha a escala disso. E você precisa entender o micro, e às vezes a lição no micro está mais evidente, porque você consegue ver isso na maré, você consegue ver isso na beira de um rio, mas às vezes a gente perdeu o olhar para a paisagem. Entender o que é uma área que é propensa a desabamento, entender uma área que já passou por um desastre, e a gente entender isso daqui também traz uma humildade muito grande. A gente já passou por cataclismos muito grandes e a gente está na 6ª maior extinção em massa. A gente está passando por um outro cataclismo. Né? A gente criou ele e a gente ainda tem o risco de ele vir de fora de novo, né? Então aqui está o padrão de paisagem. Ele tá conseguindo fazer com que geólogos mudem a teoria dominante de que
alguns trechos da paisagem americana foi feita com a ação da água durante milhares de anos, e ele está dizendo que não, que aconteceu no espaço de 2 semanas. E ele realmente ele tem como provar, né? Olha aqui de novo, ó, a erosão, ó, né? O sedimento sendo deixado, ó, como um delta, e as ondas refratárias da água quando ela foi embora. Agora, olha a escala dessa paisagem, né? Então, essa é uma lição que eu quero trabalhar assim com vocês. E a questão cíclica também do tempo, né? Então, aqui, de novo, para trazer para a gente nas propriedades rurais. A agrofloresta sucessional, ela se baseia nesse entendimento de pulsares de tempo, dimensão-sucessão, né? Sucessão, dimensão, tempo, de energias que se materializam em estratos, ou seja, dimensão espacial em estratos, e interconexão. O lidar com a agrofloresta é um lidar filosófico, né? Assim como lidar com animais também, a sucessão. Agora, veja bem, essas várias pessoas que viveram antes da gente, elas deixaram embutidos na arte e na arquitetura mensagens que a gente não entende. O Randall Carlson, por exemplo, ele argumenta que a pirâmide ela é uma lição científica de construção. Ela tem nela as proporções exatas do hemisfério norte do planeta. Então, se você, na proporção de 1 para 43.200, a base da pirâmide é o Equador, né, e o topo da pirâmide vai até a calota polar, né? E o que eu quero chamar a atenção aqui não é vamos entreter a ideia, se é ou se não é o caso. O caso é que existe uma evidência muito forte de que essa pirâmide seja muito mais antiga do que 5.000 anos, de que ela tenha sido feita por uma civilização extremamente avançada e que deixou codificado nessa construção um saber um saber científico, matemático, que é completamente diferente da ciência que a gente tem hoje, que foi o texto que eu compartilhei com vocês ontem, né? E a gente deriva disso lições, né? Então, o Carson trabalha com a geometria sagrada, mas ele vai derivando coisas que são muito científicas, assim, tem muito a ver com a questão dos maçons, da construção do conhecimento geométrico, né? E da gente ter uma matemática que ela é muito mais incorporada na escala humana, né? Então, a pirâmide ela tem uma base de fora e ela tem uma outra base. Ela tem uma construção que ela tem essa questão das duas... Como é que fala? Ela tem uma borda, né? E isso se traduz, quando a gente trabalha essa questão da iteração do fractal, né? E tem uma proporção exata com a latitude e a longitude do posicionamento da pirâmide. Quer dizer, a chance disso daqui ter sido feito exatamente igual à latitude e à longitude e a pirâmide ter sido construída nesse lugar por acaso é estatisticamente impossível. Assim como é estatisticamente impossível que ela tenha guardado as proporções do planeta dessa forma. Então, assim, vocês vão ver onde eu estou querendo chegar com isso daqui a pouco. Vários monumentos têm alinhamentos celestiais muito precisos, né? Aqui a gente tem Stonehenge. E aqui o que acontece? Quando você faz a sobreposição dos círculos de pedra e faz a restituição deles, porque eles não estão todos mais lá, né? Você tem marcado os equinócios e os solstícios, né? E o movimento dos corpos celestes. Mas você tem a proporção da Terra e você tem a proporção da órbita da Lua em volta da Terra, embutidas nesse monumento. Tá? Isso, de novo, é uma teoria dele, mas... E não é que... Isso aqui é uma proporção, obviamente, né, gente? Agora, quando você faz, por exemplo, esse recorte da pirâmide com a latitude 51 graus, que é a posição do Stonehenge no hemisfério norte, a gente começa a ver que a geometria, né, ou os sólidos geométricos, os sólidos platônicos, eles têm uma função de codificar a matemática e de codificar comportamentos fractais da nossa existência. Né? Aqui ele está, de novo, sobrepondo algumas coisas, por exemplo, a questão de você conseguir fazer fazer o quadrado do círculo, né? E aí uma coisa que chama muito a minha atenção
é o padrão do tempo, né? Porque a gente fala muito de sucessão nas propriedades rurais. Então, por exemplo, tem a sucessão familiar. A gente não está preparando as próximas gerações, elas não estão interessadas no campo. Isso é sucessão, dimensão tempo. A gente fala muito de sucessão agroflorestal, etc. Então, entender padrões de tempo é importante. Então, você vê, o movimento de rotação, né, ele tem um tempo. O movimento de translação, ele tem um tempo. E existe um movimento de processão, que é esse movimento que o planeta faz em torno do seu próprio eixo. Isso aqui leva 25.960, se eu não me engano. E isso é chamado por culturas tradicionais muito antigas como o grande ano, né? E derivam disso aqui movimentos muito importantes. Por exemplo, se a gente conseguir dar a volta completa nesse ano de 26 mil anos, por causa do movimento do planeta, os equinócios eles se invertem. Então a gente passa a ter o inverno onde é verão e o verão onde é inverno. Se a gente conseguisse voltar no tempo ou adiantar no tempo simetricamente nesse padrão de tempo aí, né? E desse padrão de tempo, o Carlson deriva, ele vê as relações proporcionais com a geometria que o Platão chamava são sólidos platônicos, né? São figuras geométricas que trazem lições de como as formas materiais, como a gente pode entender o mundo material. Aí tem a questão das constelações e tal, para poder entender isso daí. Mas eu estou só dizendo para vocês que a gente pensa a sucessão, por exemplo, quando a gente fala de uma sucessão de uma árvore de 120 anos, as pessoas falam, nossa, mas é muito. Não, é pouco. A gente tem que entender aonde que a gente está posicionado dentro dessa escala cósmica. Então, por exemplo, também um trabalho do Carlson, que ele diz o seguinte, que quando a gente fraciona esse grande dia em 2, ou seja, a cada 12 mil e tantos anos, a gente passa por períodos que têm propensões a cataclismos. Aí ele faz um estudo da geologia, um estudo de todas as catástrofes do planeta, e ele faz uma sobreposição desses ciclos de tempo e a incidência de cataclismos. E não coincidentemente, a gente está passando por um tempo desse, né? Há 12 mil e tantos anos atrás, a gente teve a última era glacial, tivemos essa questão no hemisfério norte do meteoro, e a gente tem marcado no estudo das ciências naturais uma extinção em massa da megafauna, que começa mais ou menos nessa mesma época e vem se desenrolando até hoje, e a gente hoje está desencadeando pela ação do ser humano a extinção em massa de tudo, não só da megafauna, né? Então, essas pessoas elas conseguiram codificar para a gente. Isso daqui tem uma codificação celestial também, o escorpião tem o lance da constelação, o sol, essa ave tem uma simbologia, né? E aqui eu quero chamar a atenção o seguinte, esse lugar foi achado na Turquia e ele tem 13 mil anos. Ou seja, uma civilização se complexificou o suficiente para ter conhecimento de todos os corpos celestes, ter um alinhamento perfeito, né? E ter uma construção megalítica há 13 mil anos. Meu argumento vai aqui, que é o mesmo do texto que eu passei para vocês ontem. Eu não acredito que a gente seja o ápice da civilização humana. Eu acredito que a gente é o ápice de uma iteração da civilização humana. Se a gente acha que a gente é o ápice e a gente levou 6 mil anos para chegar até aqui, e a gente tem pelo menos 200 mil anos de ser humano moderno, quantos ciclos de 6 mil anos a gente pode ter tido dentro de 200 mil? E quantas iterações, quantas formas a gente pode ter se desenvolvido em outras direções que não seja simplesmente o vício que a gente tem hoje na tecnologia, né? Então, eu não preciso ir fora do planeta ou ir para a metafísica para explicar o fato de que a gente já teve civilizações muito mais complexas do que a nossa, mas que elas talvez não tivessem sido tão complexas em tecnologia, mas em outras representações da subjetividade humana. E aqui eu quero chamar a atenção para isso daqui, ó. Uma sacolinha e uma mão segurando essa sacolinha, ó. A mitologia de que toda civilização, veja, essa é uma civilização ela foi enterrada de propósito. Todo esse lugar, eles se deram ao trabalho de enterrar uma cidade inteira para manter a cápsula do tempo com essas informações para a gente hoje. Na Suméria, a gente tem a mesma coisa. A mitologia trazendo deuses que trazem o conhecimento da civilização com essa sacolinha. No Egito, a gente tem a mesma coisa, né? A mesma sacolinha. Na Índia, a gente tem a mesma coisa. Olha aqui, ó.
Tá aqui uma árvore da vida aqui atrás, ó, e uma sacolinha lá, ó, tá? E essa é uma teoria que aconselho a ver duas palestras dele. Uma é a Guerra à Consciência, uma palestra do TED que foi até banida porque ele fala dos psicodélicos como forma de conexão com a natureza. E uma outra que ele tem é sobre essa questão da teoria dele, essa é uma teoria dele, de que essa sacolinha, aqui a gente tem uma civilização, os Olmecas, que precederam os Maias na América Central, com a mesma sacolinha. E a ideia do Graham é que as civilizações são cíclicas, a gente já se complexificou várias vezes antes, e que essa mitologia traz que algumas pessoas conseguem sobreviver e trazer nessas sacolinhas as sementes, ou seja, o banco de biodiversidade para a geração futura. E o que eu quero trazer para vocês é a perspectiva de que, se houver alguma chance da gente manter conhecimento que vai perdurar por gerações depois do antropoceno, ele está nas mãos das pessoas que estão construindo esses santuários no campo. Só que a gente está em atraso porque a gente não consegue codificar mito, contar história e codificar tanta informação em arte e arquitetura como as pessoas conseguiram antes da gente. E a gente precisa achar essas pessoas que têm esse talento. E a gente precisa cooperar com essas pessoas, porque esses lugares que a gente está criando no campo são os lugares que vão ser essas cápsulas do tempo para gerações pós-antropoceno, né? E aí aqui eu coloquei uma citação do Bill Mollison, né, que ao desenhar com a natureza, ao invés de contra ela, a gente pode criar paisagens que operam como sistemas naturais saudáveis, onde a energia é conservada, os resíduos reciclados e os recursos abundam. E deixei uma outra frase aqui, que é da Rosemary Morrow, que ela eu vejo que a gente precisa integrar essa sabedoria feminina, né? Você vê, o homem vai com essa energia de dominar a natureza e desfigurou o planeta. Ela vem com uma frase, com 4 palavrinhas, né? 3, assim, deixe o terreno te delinear. A gente precisa olhar para esses lugares assim, ó, conseguir entender a beleza deles, conseguir estar conectado com eles e criar um tipo de civilização que não desfigure isso. É por isso que eu deixei essa frase dela aqui. E aqui eu fiz um resumo dessa aula de hoje, que é eu vejo a nossa função como planejador de propriedade rural como pessoas que vão codificar esse conhecimento de agricultura, de ciências naturais, de biologia, de uma série de coisas para um futuro pós-antropoceno. Então, a missão dos santuários de sanidade mental e ecológica é reaprender, viver e recodificar os padrões de ritmo, cor, sons, comportamento, conhecimento, sabedoria e sentimento nas dimensões de tempo e espaço, de forma que alcancem as gerações pós-antropoceno. Eu vejo que essa é a nossa missão, sabe? Eu vou abrir aqui para a gente fazer uns comentários e fechar essas 2 aulas que a gente teve hoje, que eu acho que são muito importantes para a gente entender a nossa função daqui para frente. Como é o nome da mulher que disse que deixa o terreno te delinear? Rosemary Morrow, Morrow. Ela tem um livro muito bom sobre. Ela é uma ativista socioambiental, uma designer da permacultura, e ela tem dedicado já há bastante tempo. Ela vai para lugares de conflito, de guerra, e usa o desenho permacultural para. De certa forma, ela é um daqueles seres com uma sacolinha na mão. Ela vai para lugares de conflito e restaura o saneamento, restaura as moradias, a segurança alimentar, a soberania alimentar. Ela tem se dedicado a isso. Tem ficado bem difícil. Ela é australiana. Tem ficado bem difícil contato com ela e cursos mais comuns, porque ela tem se dedicado realmente a ir para lugares de conflito. Acho que a gente vai precisar de uns minutos de silêncio para abarcar tanta informação, tanta conexão com a ancestralidade. Não faz mal a gente ficar um pouco assim. Eu quero reforçar o comentário que eu fiz naquele texto ontem, né? A nossa soberba hoje é tamanha que a gente tem pessoas pseudo-espiritualizadas
que olham para esse conhecimento científico, intuitivo e fractal e enxergam ele como um conjunto de crenças. Um horóscopo, coisas assim que não alcançam a profundidade daquilo ali. Como que essas pessoas conseguiram rastrear e documentar e passar adiante por tantos milhares de anos o conhecimento dos corpos celestes, sem a tecnologia que a gente tem hoje? E por outro lado, a gente tem uma ciência tão burra que ela olha para as pessoas que fizeram isso e não consegue entender ou não consegue reconhecer que essas iterações da civilização humana foram tão complexas quanto a nossa, mas que talvez elas tenham se expressado de uma forma um pouquinho diferente. Eu me recuso a aceitar que a gente é o ápice, porque se tudo na natureza é cíclico, a gente já esteve embaixo, está em cima e vai estar embaixo de novo. Eu ia fazer um comentário, vou até postar lá um vídeo que eu vi faz pouco tempo, é famoso até, mas é uma pessoa no parque, né, e vai uma imagem do Google Earth que vai expandindo assim, né? Daí, tipo, vai expandindo, daí sai do planeta Terra, sai da constelação, tipo, o máximo de imagem que a gente tem hoje, assim, né? Expandida e começa a ver, tipo, os diversos padrões, assim, do universo e etc, né? Daí a imagem volta de novo para a pessoa no parque, começa a entrar dentro da pele da pessoa e começa a ver, tipo, as células e essas coisas e mostrando como a similaridade dos padrões, assim, do universo com o nosso corpo, assim. Vou até postar, é bem interessante. É a questão fractal, né? A matemática do Mandelbrot, que é do século passado, que até a gente ter essa matemática que consegue lidar com os fractais, a nossa ciência moderna não tinha métodos capazes de reproduzir a natureza. Perceba que todo o recorte científico de pesquisa é um recorte de tempo e espaço, e a natureza opera, como é o insight do gerenciamento holístico, em todos e padrões. Então a gente tem uma ciência extremamente limitada para lidar com as questões naturais. E a matemática fractal talvez, nessa nossa iteração de civilização, a primeira vez que a gente consegue lidar com isso. Agora, quando a gente vê Stonehenge, quando a gente vê as várias pirâmides que tem na Ásia, nas Américas e na África, né? A gente percebe que as civilizações anteriores já entendiam fractal. Está tudo embutido na obra deles, né? E a gente tem uma soberba tão grande que está virando cegueira, sabe? E essa cegueira ela vai tanto para esse lado da gente se achar muito e não perceber que a gente está puxando o tapete debaixo do próprio pé com essa questão do antropoceno, né? Aquela foto da Vossoroca, ela é impressionante, né? E como ela vai também para esse lado da cegueira mesmo, né? De que a gente não é tudo isso, sabe? O que a gente precisa. A pandemia trouxe um pouco dessa questão da humildade, assim. O que a gente realmente precisa? Precisa de uma casa que funcione, que tenha conforto térmico, que seja aconchegante. A gente precisa de alimento nutritivo, a gente precisa de afeto e cultura. E acabou. O resto dá para passar sem. E hoje a gente não consegue passar sem muita coisa porque a gente vive em comparação, né? Então a gente tem essa dificuldade. Só para reforçar para vocês assim, essa questão dessa realização, assim, né? De como a gente precisa viver. No sábado de manhã a gente tem uma aula com o professor Clóvis Cavalcante, que vai falar sobre economia ecológica. E ele é um figuraça, assim. Eu vim trocando ideia com ele há muito tempo, ele tem mandado umas coisas para eu ler e tal. E eu acho muito importante a gente ouvir ele. Ele, por exemplo, teve muito ligado com o movimento da indexação econômica com a felicidade interna bruta no Butão, que é um país que se recusou a ter o PIB como indexador econômico. O principal indexador econômico do Butão é a felicidade da população. E isso tem uma correlação muito forte com a incoerência da civilização ocidental, porque quando as pessoas fazem pesquisas de satisfação e de felicidade da população,
as pessoas veem que, por exemplo, nos países ricos como a Austrália, Estados Unidos e alguns lugares da Europa, a capacidade de consumo das pessoas da década de 50 do século passado para cá, ela mais do que dobrou. Mas a pesquisa de subjetividade, de como as pessoas estão, na verdade, houve uma queda. Então, as pessoas foram melhorando como índice de qualidade de vida, por exemplo, até 1950, mais ou menos, que é quando a gente teve assim, um conforto de casa, de eletrodomésticos e algumas coisas assim, e as pessoas se sentiram muito bem naquela situação. E dali para cá a gente aumentou demais o consumo, mas as pessoas ficaram mais infelizes. E aí a gente precisa entender isso, que o sistema que a gente está inserido nele, ele não é um sistema que foi projetado para a felicidade do ser humano, porque o ser humano feliz, ele não é fácil de ser explorado. E aí eu volto a gente para a primeira camada do curso, que é a tomada de decisão holística. A gente precisa fazer uma investigação de valor pessoal muito profunda para a gente saber o que é importante para a gente, e a gente precisa ficar afiando esse instrumento. A gente precisa fazer ele de quando em quando. Eu tô me devendo refazer o meu. Porque quando a gente consegue ter muito claro para a gente essas coisas, né, a gente é muito mais difícil explorar a gente. E é muito mais fácil fazer, por exemplo, o que a Good fez no desenho de empreendimento dela. Ela conseguiu harmonizar a restauração com viabilidade econômica, com um sonho de infância. Você vê que a barra que ela vende, para ela, tem gosto de infância. Quem que pode falar que vive de vender o gosto da própria infância para os outros? Isso é muito único. Então a gente precisa voltar nesse assunto aí, assim, com a gente mesmo, né? Gente, eu vou abrir para comentários e perguntas, e se todo mundo tivesse nessa vibe de ficar quietinho, tá tudo bem também. A gente encerra por aqui também, se for o caso. E talvez pense um pouquinho nessa lição aí que a Good deu e nessa lição que eu passei também sobre as questões de pulsares de tempo e espaço, né? Eu vi vários comentários aqui do lado, muito bacanas, assim, que as pessoas não falaram. Eu sei que tem gente que tem dificuldade com o microfone, e tem gente que tem uma certa timidez, mas quando vocês deixam os comentários gravados em áudio e vídeo, as pessoas podem assistir depois, né? Quem faltou a aula, ou vocês mesmos depois podem ter o link para ir lá dar uma olhada. Mas enfim, é isso. Eu vou deixar aqui para vocês se manifestarem. Se tu não tiver a fim de ficar quietinho, tá de boa. A gente encerra e volta no sábado de manhã com o Clóvis. Pode falar, Márcia. Seguindo um pouco isso que tu comentou, do gosto da infância, da Good, né? Eu venho nesse processo, assim, por exemplo, hoje eu fiz para a gente tomar café da manhã aqui em casa, fiz um angu, né? Eu comia o angu quando era pequena com meus avós, do milho que a gente plantava e que a gente depois usava para o nosso consumo. E venho nesse exercício de tratar de incorporar na alimentação das minhas filhas, da nossa família, coisas que a gente vai poder produzir na nossa terra, né? Então, dessa forma, trazendo também o gosto da minha infância para a nossa vida, para que elas tenham isso também, conseguir uma soberania alimentar, porque cada vez que eu me sento de manhã para tomar café da manhã, tenho esse cuidado de pensar, do que está aqui na mesa, quais coisas eu não posso produzir e que a gente gosta, que é seguir consumindo, e quais coisas a gente vai poder produzir, vai poder se alimentar, e isso te dá essa segurança de que se passa alguma coisa lá fora, um cataclisma, ou qualquer coisa que seja, como a Good falou, ela vai viver bem igual, porque vai ter seus alimentos, né? Então, eu tenho essa preocupação e é nesse processo que eu venho trabalhando muito a questão da alimentação, da soberania alimentar e tratando de incorporar isso na nossa vida, né? Porque senão tu tá muito condicionado a tudo que tu precisa ir no supermercado comprar. Então, tratando de modificar o paladar das minhas crianças também para acostumarem a desfrutar desses sabores naturais, né? Da tapioca, do angu com leite e com milho, do cuscuz com leite, que era algo que a gente comia sempre de manhã, né? Então, venho nesse processo e toda essa conversa me fez recordar muito esse processo interno que eu estou vivendo. E essa interação que a gente faz em grupo,
ela tem um pouco essa função, sabe? Da gente despertar um no outro o que tem de melhor, em vez de despertar um sentimento de competição, de insegurança. Eu acho que é importante a gente ir limpando, né, as pessoas que não estão nessa pegada com a gente, porque a gente precisa poder fazer isso que você falou, que é no convívio uns com os outros, ter esse cuidado de conviver com quem traz na gente o melhor da gente, e quem inspira na gente talvez até qualidades que a gente não tenha, né? E aí, falando de padrões, de novo, e dimensões que a gente às vezes não vê com facilidade, padrões de sabores. A soberania alimentar, ela está ancorada em padrões de sabores de infância, sabe? A minha soberania alimentar, por exemplo, porco e galinha e carne de qualidade tinha sempre, porque estava ali, era né, assim, e outras coisas, por exemplo, como o milho, o feijão. Eu cresci quando eu era pequeno, depois a gente parou de fazer isso, mas a gente, por exemplo, caçava, ia nos lugares onde tinha cupim, aí pegava o cupim, amassava a terra do cupim, e aí pegava e passava o feijão da colheita no pó do cupim, porque ele é antibactericida e ele tem um defensivo natural contra os insetos, contra a broca. E aí a gente ensacava o feijão e colocava num paiol de madeira, coisa mais simples, para não ter rato e não ter broca. Então a gente tinha colheita anual de milho, fazia pamonha, tinha o milho que secava para galinha, tinha o milho que secava para ração, tinha o feijão, tinha essa coisa toda. Não tinha muita organização assim, muito lógica de propriedade integral como a gente trabalha hoje, né? Meu avô era um autodidata, assim, então tinha umas coisas que eram muito espalhadas, meio longe, umas coisas meio esquisitas que ele fazia assim. Eu acho que ele gostava de ir para longe e ficar quieto, que ele era um cara muito calado também. Mas assim, tem padrões de sabores. Veja como é interessante isso, né? Também são padrões da natureza. E são padrões de ancestralidade, de cultura, que eles podem guiar a gente hoje. Obrigado, Márcia. O Lucas está esperando para falar, está com a mãozinha levantada lá. Vai, Lucas. Pois é, boa noite. Obrigado mais uma vez. Um tempo lindo, né, de reflexão, de visão bonita. Essa coisa que a Gudrun trouxe do feminino, né? E a sua sensibilidade de conseguir induzir também e puxar as línguas assim, né? Eu acho muito bacana tudo isso. Obrigado e parabéns, viu, Eurico? A todos. Vai, Lucas, obrigado. Não, eu queria... Sim, cara, enquanto a gente tinha que ser uma conversa de boteco mesmo, porque... Essa eu gosto dessa aí. Eu também. Na medida em que a coisa vai acontecendo, vem muita coisa à mente, né? E eu tomo notas, eu faço desenhos, eu faço esquemas, mas depois tem que esperar decantar um pouquinho, né? Mas eu queria sugerir um livro que foi muito legal para mim, cara, e que fala um pouquinho sobre padrões. O padrão tem ele tem um pouco de... A gente tem, às vezes, um pouco de preconceito, porque ele parece que a gente está tentando sair de um padrão, mas reconhecer que há padrão e que a gente faz parte desses outros padrões, às vezes é meio doído. É um livro que chama A Grande Orquestra da Natureza, descobrindo as origens da música, de um autor chamado Bernie Krause. Eu posso escrever isso no chat também daqui a pouquinho. Bota pra gente no Workplace, eu vou fazer um pedido para vocês, desculpa te cortar, mas é o seguinte, eu preciso que a gente, como grupo, cuide daquele ecossistema, alimente lá, e a gente, quanto mais a gente interagir ali, apesar de não ser um lugar ideal para mim, porque é fechado, tem outras pessoas que não vão estar ali, mas o WhatsApp ele é muito efêmero, a gente perde muito rápido tudo. E lá, pelo menos, fica mais fácil da gente juntar. E depois eu vou desenvolver com o pessoal que está na produção comigo uma curadoria para a gente ter uma biblioteca de recursos lá também que tem essa funcionalidade. Tá? Então, joga lá para a gente. E outra coisa que eu vou falar para vocês, isso é muito importante, eu aprendi isso com alguns sociólogos. Essas notas que a gente toma em livros, essas recomendações que a gente faz com as impressões primeiras que a gente recebe quando entra em contato com um corpo de conhecimento, com um evento, com alguma coisa, elas criam um diálogo de criação de conhecimento. Então é importante a gente dialogar com o que a gente recebeu e passar adiante nutrindo esse diálogo. Olha, eu li isso, senti isso, vi isso, pensei isso, e aí joga. Porque aí as pessoas conseguem pegar aquilo dali e elas já estão imersas sem perceber num diálogo. Porque aí é com você, com o que você percebeu e com a fonte que você passou.
Eu acho isso muito, muito importante. E tudo a ver com a aula de hoje, né, Eurico? Porque essa ancestralidade, ela está ligada aos legados, né? O que você concentra e dispersa? O que você passa adiante, né? Qual o bastão que você passa, né? Com certeza não é o mesmo que você pegou, né? Ele é modificado por você mesmo, né? Ao longo dessa trajetória aí. E eu queria comentar sobre as sementes, né, cara? Eu sou um aficionado por sementes, assim. Eu tenho uma devoção muito grande às sementes. Toda vez que eu planto, eu me vejo como um mero instrumento, uma mera ferramenta, assim, de algo muito maior, porque eu, por mim mesmo, ou qualquer pessoa que eu conheço, e mesmo que eu não conheço, não tem a capacidade de transformar, não tem a tecnologia para transformar uma sementezinha desse tamanhozinho, cara, no que ela tem potencial para ser. Então, assim, seria muita pretensão da minha parte achar que eu tô, assim, toda vez que eu estou plantando, eu tenho muita humildade, muita devoção, assim, de saber que eu sou um passarinho só, né? Assim, um passarinho já é muita coisa. Mas o que eu digo é que não há mérito qualquer em mim, né? O furar um buraco, né? Colocar um negócio e colocar água, né? Quem sou eu para criar terra, para criar microvida ou até o material genético que está contido ali, né? Que é tão mais antigo do que eu. Então, os bancos de germoplasma, né? Que são bancos de material genético de plantas, né, eles são lugares sagrados assim para mim e eu tenho o meu próprio banco, né? Aprendo e erro e troco o tempo todo e tudo que eu tenho eu deixo passar um pouco e eu gosto de plantar assim compulsivamente, cara, quase mas eu sei o que eu estou fazendo, não é uma coisa ilógica e nem inconsciente. Só que eu disperso. Mas a gente precisa, Lucas, dentro disso que você colocou, eu não comentei isso na aula, mas eu acho interessante a gente fazer uma pontuação de terminologia, porque às vezes ajuda a gente a pensar. Os padrões da natureza têm dentro deles, por exemplo, essa questão do pulsar do tempo. E nessa relação do tempo, do pulsar do tempo, o pulsar de tempo tem um ritmo, né? E aí essa relação. E aí isso traz para a gente uma coisa que a gente perdeu na sociedade ocidental, que é a noção de tempo fenomenológico, que também é uma noção que a permacultura traz, mas que não é que a permacultura traz. A permacultura ela recebeu isso das culturas tradicionais e ajudou a popularizar. Tem outras linhagens que também mantiveram essa noção de tempo fenomenológico, né? Eu faço essa ressalva aqui porque quando eu ensino, e eu falo que eu não sou permacultor e tem gente me criticando dizendo que eu uso o material da permacultura como se eu estivesse me apropriando. A permacultura se apropriou também. Eu só estou passando adiante conhecimentos que eles vêm de outras linhagens. Por exemplo, eu aprendi muito mais sobre água na escala de permanência com Victor Schauberger do que com a permacultura. Então, só para fechar esse parênteses aqui, porque tem gente que está mexendo o saco com isso. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, é que essa noção de tempo fenomenológico que algumas linhagens do conhecimento trazem, ela é fundamental para que a gente consiga ter essa humildade que você falou, que é simplesmente saber que a gente existe naquele momento e naquele lugar, com uma função que, embora a gente não entenda tudo que tem ali, a gente sabe qual que é o nosso papel. Então, quando a gente canta, por exemplo, aí nas festas juninas aí na Bahia, que toda menina, quando enjoa da boneca, é sinal que o amor chegou no coração, é uma noção de tempo fenomenológico. Uma menina pode enjoar da boneca com 12, a outra com 14, mas a gente sabe que quando ela enjoar da boneca, ela está entrando na puberdade. Uhum. Ela está saindo de um universo mental, de imaginário, para um universo de experimentação do corpo. A gente sabe que, né, enfim, tem várias coisas. Aqui na Austrália, por exemplo, o pessoal fala, quando um tipo de acácia específico está enflorada, amarela, você pode ir num outro lugar onde os cachorros selvagens estão cruzando, porque você consegue pegar o filhote para domesticar. É um conhecimento dos indígenas daqui.
A gente sabe, por exemplo, eu tinha aí no Nordeste brasileiro, quando chove ou não no São João, você sabe quantos dias você tem para plantar as coisas, né? E aí eu queria trazer de volta o seu comentário para a aula que eu dei, que é o seguinte: como que a gente vai conscientemente codificar de novo essas noções em arte que comunique com as pessoas de hoje? Uhum. Arte, Não é nem do cultura futuro, né? de hoje, porque a gente tem que comunicar. Se a gente quer ter alguma noção de futuro, isso tem que horizontalizar hoje, né? Imagina, a gente está na sexta maior extinção em massa. Mais de 98% de todas as espécies que já passaram pelo planeta já se extinguiram. Isso deveria trazer um senso de humildade para a gente muito grande. A gente vai se extinguir também. Ô, Vitor, você... Fogueira. A gente vai se extinguir também. Então, a nossa luta é como é que a gente perdura com esse conhecimento. Então, como é que a gente comunica hoje para as pessoas, em música, em arte, em arquitetura, esse conhecimento do tempo fenomenológico que coloca a gente no momento e no lugar certo como agente de complexificação da vida, sem que a gente precise saber tudo. A representação simbólica do conhecimento de modo mais durável também, né? E talvez menos suscetível aos controles externos. Então, o saber oral e outras manifestações de tradição, eu acho que a gente começa a morrer por aí, se a gente não cuida desse aspecto da cultura mesmo, né? É uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, ao coração mesmo, foi essa ideia do vídeo do David, né? Que você postou, assim, que eu achei muito legal. Óbvio, né, que tem, não são só flores, né? Mas como que ter a interação permanente com o vizinho, com o que não é vizinho também, né? Como que isso é fundamental para manter a roda girando com vórtice ascendente, né? Certeza. Lucas, eu queria pedir licença aqui. Raramente eu consigo ver o bate-papo aqui. Eu vi que a Matilde quer falar e não consegui levantar a mão. Matilde, tem pessoas que, como elas falam muito pouco e elas trazem coisas muito importantes assim, elas ganham um certo direito de interromper. Matilde, cadê você? Manda ver. Você está aqui ainda, querida, com a gente, que eu vi aqui no bate-papo que você queria falar e não conseguiu. Matilde. Tem um forró com o nome da Matilde também, né? Forró daquela banda Forró Sacana. A música da Matilde, mas eu não vou cantar pra Matilde, porque ela já vai ficar chateada comigo. Ela não tá falando. Vai, Gabi, vai você enquanto ela se... Ok, ela voltando aqui, ó. Ela tinha caído, coitada. Tá voltando aqui, ó. Gente, alguém saiu do grupo lá também, eu não sei se saiu de propósito ou se esbarrou o dedo em algum lugar lá, viu? Tem que ver quem foi. Matilde, você voltou agora e você estava dizendo que você queria conversar. Cadê você? Vai, Gabriela, vai você, então, enquanto ela não fala. Boa noite. Eu quis falar hoje porque eu quero agradecer a Good pela linda noite que ela nos proporcionou, de trazer todo o saber dela. E a partir também da fala sua com o Lucas aí, me trouxe muito o sentir, né, que é o desafio. Né? Eu acho que dessas questões que você trouxe aí, o sentir é muito importante para você seguir esse norte. E aí eu me lembrei também da rede de confiança que você falou que tem que ser restabelecida. E são pontos bem centrais, porque são coisas que nos movem, né? É o que dá energia para aquele touro pulsar e fazer magnetismo de mudança. Então era isso que eu queria. Good, muito obrigada por essa tarde de hoje, por essa noite. Eurico, obrigada por ter trazido o Good a gente assim de uma maneira tão livre e interativa e amorosa. Sigamos imantando essa regeneração na Terra. Sigamos. Eu estava dando risada com a agulha antes de a gente entrar para gravar. Matilde, pelo amor de Deus, Matilde, fala. Calma, tô aqui. Pronto. Olha. Voltou.
É porque eu estava nervosa, que eu não sabia se eu devia ou não devia falar. Mas Aí acabei... a gente tá aqui para falar, ué. Mas o que eu vou falar aqui é, assim, a razão da minha vida. E aí eu fico insegura se eu devia abrir tanto assim. Quando você falou, ontem a gente estava conversando e você falou, então você tem um santuário. Quando você falou santuário mental, santuário da saúde mental, essa denominação casou tão bem com o projeto da floresta, que eu vim hoje para essa aula até para te perguntar de onde que veio essa classificação, e se eu podia usar ela, sabe? Santuário Mental Shekinah, alguma coisa nesse... Santuário de Sanidade Mental e Ecológica. É mental porque a tomada de decisão é holística e é ecológica porque a gente a restaura enquanto vive. Eu venho falando isso já tem um tempo já, tem uns anos que eu estou dando aula que eu falo disso aí e é impressionante porque um dia eu estava na aula assim e eu estava falando de como é que as propriedades rurais têm que ser e não foi uma coisa que eu pensei, eu não articulei, não escrevi isso não, eu estava dando aula um dia, eu falei isso assim, aí eu mesmo falei assim, esse negócio é diferente, cara, peraí que tem alguma coisa aqui. E realmente tem, assim, muita gente se conecta com isso. Eu tenho até um certo problema que os bitilus, quando conectam com sanidade mental, quer fazer terapia de grupo, quer fazer um monte de coisa que não tem nada a ver. É sanidade mental no sentido de que a gente coloca a tomada de decisão e essa auditoria dos nossos valores lá no começo. Então você vive no campo, você vive num santuário com a sua sanidade porque você planejou ela. É um pouco do que a Gudi trouxe hoje na aula também, de que a gente precisa ser responsável. A gente precisa ser protagonista da nossa história, né? Então a gente precisa ser protagonista da nossa saúde mental, porque se for deixar para a vida que a gente leva hoje, gente com saúde mental não compra antidepressivo, não vira alcoólatra, não vira drogado, não consome pornografia, entende? Então assim, sanidade mental é fundamental. Então esse lance vem disso. Eu já, escrevi sobre isso em alguns textos e tal. E é copyleft, é para todo mundo que quiser usar, usa e faz. O importante é quanto mais santuário tiver, melhor. Então tá ótimo. Porque a ideia, na verdade, eu nunca sei se eu sou da mata ou a mata. Eu me sinto apenas a guardiã da mata. Eu nunca me senti dona, e eu entendo muito bem quando o Lucas fala, quando ele diz, eu não sou eu. Porque até as coisas que eu escrevo, como é que fala? Parece que eu estou usurpando se eu disser que eu sou a autora. Porque no final das contas a gente se conecta e você recebe o conhecimento. Então o conhecimento não tem meu nome. Quer dizer, as coisas que a gente fala e a gente ensina e compartilha e a gente aprende, ela não vem de dentro de cada um, ela é uma coisa que é mais do que isso. Então, a ideia de agora, hoje, eu já fiquei tentando achar o tempo, porque hoje foi um dia muito trabalhoso aqui, eu querendo escrever o propósito, vou escrever amanhã, hoje. É porque é a floresta que me fala, e ela me fala desde criança. E quase todas as coisas que eu sei que eu vou fazer lá foram decididas em sonhos. Então, quando você falou e deu essa aula aqui hoje, eu quase infartei, porque impactou muito. Muito. Foi assim, Impacto só positivo, hein? Só impacto positivo. Assim as coisas encaixaram. Muito obrigada. Obrigado a você, Matilde. Eu sou ateu, mas eu gosto de entreter ideias, né? O Almir Sater, ele escreveu aquela música Ando Devagar, porque já tive pressa, ele fez aquela música com o Renato Teixeira e ele deu várias entrevistas, ele falou assim, essa música ela foi psicografada, porque a gente fez uma música daquela que aquilo é um mantra de sabedoria, né? Ando devagar porque já tive pressa, leva esse sorriso porque já chorei demais.
E aí ele fala isso, né, que a música veio muito fácil, assim, que por conta disso ele acha que foi uma coisa psicografada. E aí você tem essa ligação aí com a floresta aí, se você fosse para os arquétipos brasileiros, o candomblé brasileiro, que teve essa função de salvaguarda do candomblé, porque na África ele praticamente se extinguiu, né? Mas o candomblé brasileiro, ele é candomblé de caboclo, porque na África não tem o caboclo. O caboclo só existe no candomblé brasileiro. E aí você deve ter essa cabocla sua aí, e aí uma pessoa que fotografou, né, um ocidental que veio para o Brasil e se apaixonou e ficou na Bahia, que é o Pierre Verger. Ele fez muitas coisas com os candomblés, com a capoeira, com um tempo em que o entorno da cidade ainda tinha muito contato com a natureza, né? E os centros de Umbanda, de Candomblé, têm essa função de preservação. Eles são cápsulas do tempo no sentido de medicinais, no sentido de plantas importantes, embora a gente pode concordar ou não com a questão dos arquétipos espirituais e dos dogmas, mas eles têm essa função, né? E aí, ele fazendo essa documentação toda, o pessoal virou para ele e falou assim, mas Pierre, mas você incorpora, porque você vai nos candomblé tudo, né? Aí ele virou e falou assim, eu não vou lembrar assim literalmente, mas aí o Pierre respondeu o cara e falou assim, rapaz, eu sou apenas um ocidental, eu não consigo atingir o estado do não ser. E o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, não tem nada a ver com metafísica. Todo ser no planeta, ele consegue agir de um modo natural no ambiente que ele vive. A gente complica demais quando a gente pensa muito. E a gente tem um jeito natural de ser que tem muita coisa para se expressar. Tem gente que é na arte, tem gente que escreve, tem gente que compõe, tem gente que faz um monte de coisa. E esse estado de quando a gente não está com muito julgamento, com muito pensamento, é um estado de expressão da nossa plenitude. E ele não é necessariamente espiritual. Ele tá aqui agora, no material. Só que a gente não consegue acessar porque a gente tem uma desconexão. Por exemplo, as pessoas que vivem no mato, elas não têm tanto diálogo interno como a gente tem. A gente passa o dia inteiro na cidade falando sozinho dentro da cabeça. A gente chama o cara que fala alto de doido, mas todo mundo é doido. Só que o cara fala, eu falo alto. Meu filho chega aqui em casa e fala, seu pai está falando sozinho? Eu falo, meu filho, o tempo inteiro. E esse estado de barulho interno, a mata silencia. A perplexidade que é trazida quando a gente vislumbra uma coisa que a gente não consegue dar palavras imediatamente, silencia a mente. E aí, nesses momentos, a gente consegue produzir de um outro espaço, que também é nosso, ele não é metafísico, não, ele é nosso, só que ele tem muita poluição para a gente acessar. A Márcia, não sei se ela quer falar ou se está dando tchau. Eu queria falar rapidinho também. Tá dando tchau para mim. Boa noite para todos. Good, obrigado demais, Good. viu? Valeu. Obrigadão demais. Boa noite. Vamos botar, gente, a Good, É nóis. a Good botou uma música aí pra gente botar na fogueira daqui a pouco, tá? Eu vou sair fora também, mas a fogueira vai rolar. Beijo, Good, obrigado. Música boa, viu? Vamos ouvir. Obrigado. Eu ia voltar numa outra parte que eu estava falando, que eu estava querendo falar da minha declaração de propósito também, que eu estou desenvolvendo sempre também, né? Uma coisa bem pessoal também, né? Daí você vê se está certo ou não. Mas eu estava pensando assim, que tipo, eu quero falar assim, começa assim, minha declaração. Eu preciso cuidar de mim, no sentido que, assim, que já tive vários problemas no passado, assim, de saúde, etc. Para que eu possa cuidar dos nossos que estão na minha volta, no sentido de que daqueles que estão na minha volta e de que estão ao meu redor, para que juntos possamos cuidar do futuro. Essa é a minha declaração de propósito. Eu queria ver na estrutura se está certo ou não. Deixa eu olhar com mais calma, eu quero olhar podendo rascunhar, tá? Mas eu quero... porque eu penso... Eu sou igual o Lucas. Quando eu li, você pegar um livro meu, ele é tudo rabiscado. Mas eu vou olhar isso para você com carinho, Vitor. Eu acho que a declaração de propósito é importante. Só uma dica nesse sentido, assim, que além da nossa vocação mais profunda, ela seja capaz de transmitir a visualização de um mundo pós-problema.
O contexto holístico, ele não é para resolver problema. Ele é como que a gente quer viver. Imagina que todo mundo já está usando um contexto holístico para tomada de decisão e a sua vida passou a fluir com as dimensões amparadas no mesmo grau de importância. Então, quando as pessoas... Só um alerta, porque eu vi algumas coisas lá no grupo, não é o caso do seu aqui agora. Nesse sentido de que as pessoas estão colocando como declaração de propósito resolver problema, né? E aí a questão do cérebro, né? Se você coloca que você quer resolver problema, o cérebro vai criar o problema para você ficar resolvendo ele. Então a gente tem que tomar esse cuidado aí. É que essa é uma coisa que você fala que a gente tem que ver todo dia, que aquilo tem que inspirar, assim. Eu acho que é uma coisa que eu preciso me lembrar todo dia, que eu preciso cuidar de mim. Então, assim, às vezes faz parte da minha perspectiva também, né? Não sei. Mas eu também me sinto meio egoísta de ser a principal coisa minha é cuidar de mim também. Não sei. Mas veja que a gente é um ser e que todo ser vivo no planeta, ele cuida das suas necessidades primeiro. A árvore só faz evapotranspiração depois que ela já está hidratada. O problema não é o egoísmo no sentido de que a gente cuida da gente. O problema é quando esse cuidar inclui bens de consumo ou inclui atitudes que cerceiam o direito do outro de conseguir fazer o mesmo cuidado. Então, quando a gente se cuida no sentido de ser saudável, no sentido de dar um tempo para a gente, perceba que a gente é muito viciado nessa coisa de querer ser produtivo, né? A gente fala assim, pô, eu não tenho tempo para me cuidar, que eu trabalho 8 horas por dia. Eu falo, mas quem foi que inventou essa desgraça, cara? Sabe? Essa noção de trabalho que você está escravizado por determinado tempo de hora, até autônomo pensa assim. Quando, na verdade, assim, se você se cuidar, você comer bem e tal, e você conseguir ser extremamente produtivo em 3 horas do seu dia e gerar toda a renda que você precisa, eu quero que o mundo seja egoísta dessa forma. Porque a gente vai ter um mundo melhor, né? Então, a gente tem que analisar bem, por isso que eu falo dessa auditoria, a gente tem que analisar bem os nossos valores e cuidar muito aquela questão das tendências de confirmação, né? As tendências, os vieses cognitivos, né? A gente sempre vai ter algum grau de crença, né? Porque a gente não consegue confirmar tudo no positivismo, assim. Mas que pelo menos a gente escolha, então, que se houver um nível de crença, que sejam crenças que construam uma positividade, não crenças limitantes, né? Então, porque, não, só concluindo que eu pensava muito assim, no meu contexto, antigamente, já tive vários contextos, né? Mas é isso, gente. Tô desenvolvendo. Isso que você está fazendo, Vitor, é muito importante, gente. O contexto holístico não é uma coisa que você faz e bota na gaveta. O contexto holístico é uma coisa que você faz e refaz, e refaz, e refaz, e refaz. Porque você não vai ser o mesmo Vitor com 45 que você é hoje com 29, 30 anos. Eu sempre pensava na minha missão que é educar ou de ensinar alguma coisa, assim, tipo, que me caiu um pouco, assim, que, tipo, para mim querer ensinar alguém ou passar alguma coisa assim, eu preciso estar muito bem comigo mesmo, assim. Então, tipo, primeiro eu tenho que estar bem comigo mesmo, depois eu tenho que estar bem com quem tá na minha volta, tipo, minha família e tal, para depois eu pensar e querer, tipo, falar uma outra coisa, assim, Foi essa tipo, conclusão que eu cheguei, assim. Mas é isso, e essa é a base filosófica de muitas das linhas do pensamento oriental. Você precisa cuidar do que está dentro primeiro. É isso mesmo. Gente, a Marina quer falar, a Marina também é caladinha, tem que deixar ela falar. Só responder, falar uma coisinha para o Vitor? Claro que pode. Gandhi falava assim, quando um homem cai, o universo inteiro cai com ele. Quando um homem evolui, o universo inteiro evolui com ele. Então, se o seu propósito for a sua evolução, seja o seu melhor. E esse melhor que você vai ser vai contaminar as pessoas mais próximas, até contaminar o planeta, até contaminar o universo. Perfeito. Isso é uma grande caridade, é uma obra de amor. Não tem nada de egoísmo. Seja maravilhoso. Verdade. Marina, querida, vamos? Vou falar aqui então, Eurico. Tá me escutando?
Essa Tô. internet aqui é E adorando o sotaque. Então, é o seguinte, porque você falou que na questão da construção do contexto holístico não focar no problema, né? E eu fui uma das pessoas eu sou uma das pessoas, né, que, tipo, eu tenho dificuldade, porque eu sou educadora em permacultura, e eu sempre começo, eu não consigo achar como falar de cultura permanente sem falar da constatação de que a nossa cultura é impermanente, sem falar do antropoceno, né? É. E aí, e eu acho que isso é uma coisa que me move, entendeu? Essa constatação de que está tudo ruindo e que a gente precisa trabalhar em cima das soluções para isso, sabe? Então, como que... E aí, é um negócio até que tem no livro da Joanna Macy, né? Quando a gente vai trabalhar com ecologia profunda e tal, que a Joanna, aquele Nossa Vida como Gaia, que a Joanna Macy fala que é muito difícil você trabalhar com isso. Eu fiquei super desanimada, não sei, foi nesse eu assisti hoje preparando para as aulas, aquela sua aula sobre agricultura regenerativa, e que no início se apresenta aqueles livros que até você já apresentou em outras aulas também, que é esse Collapse, Pick Everything e tal, que é tudo pessimista pra caramba, é tudo tipo falando que a gente tá fudido, né? Então, assim, como é que faz, sabe? Como é que a gente... porque a gente que trabalha com o que você chama aí, que eu adorei esse termo também, querendo usar, alfabetização energética, alfabetização ecológica, como é que a gente fala para as pessoas que a gente precisa criar novos paradigmas sem a gente falar que, primeiro, que está tudo errado, que a gente fez bosta, que tem um problema, que tem um problemão aí, sabe? Isso para mim é difícil para mim, né, na minha cabeça ainda. Porque quando você falou para eu melhorar o meu contexto holístico e tirar o problema, né, que eu parti do problema da desertificação, que eu quero trabalhar em cima de conscientizar sobre a desertificação. Aí você pediu para eu tirar isso e colocar a solução em vez do problema. Como que eu faço? Mas sendo que essa é a raiz né? Como é que... Por onde que a gente consegue não focar no problema, sendo que a cultura permanente surgiu a partir da constatação de que estamos sendo impermanentes, né? Marina, eu vou começar assim. Primeiro, quando a gente classifica a constatação científica, filosófica e até em algumas áreas ou em alguns autores e autoras espiritual da situação de extinção que a gente está vivendo, como pessimista, a gente está enfraquecendo esse corpo de conhecimento que traz a realidade para a gente. Na verdade, a grande maioria dos relatórios que a gente tem endossados pela ONU e por grandes consórcios de colaboração de ONGs, etc., eles tendem a ser, na verdade, muito conservadores. A gente pode, na verdade, estar numa situação muito pior do que o senso comum aceita. Veja, eu acho que a gente tem muita coisa prática para resolver no mundo, e eu acho que muito... Eu acho que chacoalha muito a gente, traz muita humildade quando a gente entende a finitude. E se eu parto do princípio de que eu sou, por exemplo, um ser, eu sou um ser de extrato emergente, eu tomo muito sol na cabeça. Eu provavelmente tenho uma função de pioneiro, porque eu tenho um ímpeto, às vezes, de não guardar verdades ou opiniões que eu tenho, e por falar muito abertamente, eu apanho bastante. Então, eu tenho esse papel
no tempo e no espaço de cumprir a minha sucessão. As pessoas que vêm depois de mim, elas têm que ter mais facilidade de aprender o que eu aprendi, elas têm que conseguir plantar coisas de ciclo mais longo, onde eu plantei coisas de ciclo mais curto, elas têm que conseguir aproveitar melhor a vida do que eu aproveitei e ter mais tempos, mais momentos lúdicos e prazerosos. Então, eu entendo o meu papel no tempo e no espaço como um dos pequeninos agentes de sucessão. E eu vou existir após a minha morte porque os meus resíduos vão ficar aí para alimentar outras coisas. Não é o Carl Sagan que falava que somos todos feitos de poeira cósmica? E então, assim, a gente é tudo parte do mesmo todo, né? Isso não é uma constatação espiritual, isso é uma constatação física mesmo, né? E nesse sentido, eu vejo que a gente não tem outra opção que não seja viver o que a gente quer materializar. E aí eu trago de novo Paulo Freire. A gente precisa diminuir a distância entre o que a gente fala e o que a gente vive, né? E no nosso caso, que a gente lê muito, a gente tem um grupo aqui de pessoas muito privilegiadas, pessoas muito cultas, que têm muito acesso a muita gente, a muitos livros, etc, etc. A gente precisa reconhecer essa condição de privilégio e aceitar esse papel de estar preparando, né, o lugar para os que vêm depois. Então, assim, eu não vejo outra opção que não seja lutar. Mas eu também acho que só lutar, o combater, ele não é muito inteligente, né? Tem algumas artes marciais e algumas manifestações culturais que elas são diferentes. Por exemplo, em algumas coisas da cultura oriental, a arte marcial ela não combate, ela redireciona a energia, né? A coisa do Aikido é um pouco assim. Tem alguns ramos do Kung Fu que são assim também. E a capoeira, via de regra, é assim. A gente não usa muito bloqueio na capoeira. Você está o tempo inteiro esquivando e tentando seguir adiante num diálogo que também busca ocupar espaço e tempo ali na roda. Então, eu estou dando essa volta toda para dizer o seguinte. Pode ser que muita gente que está aqui presente com a gente hoje viva uma realidade distópica. Pode ser que a gente seja jovem o suficiente para ver um mundo muito pior do que ele é hoje. Então, em todas as áreas que eu atuo, e me falta muita coerência para aplicar com mais firmeza em várias áreas, eu quero que a vida dos meus filhos, principalmente, seja melhor do que a minha. Mas não é melhor do que a minha materialmente. É melhor do que a minha em termos de sanidade mental, em termos de saúde de solo, em termos de soberania alimentar, em termos de cultura, né? E isso é muito difícil. E aí, porque você estava falando da Joana Massa, falando que é muito difícil, eu vou dizer para você assim, eu estou fazendo uma limpa na minha vida. Eu não quero lugares onde eu preciso ter uma máscara profissional e uma máscara pessoal. Eu não quero lugares onde eu, por ser homem, eu preciso ser sempre a pessoa que não tem fragilidade. Eu não quero mais viver nesses lugares e com essas pessoas onde eu não posso passar por esses momentos difíceis da vida sem expressar eles também. E eu estou dando essa volta toda para dizer o seguinte, a gente então precisa dizer que eu vivo, no caso, sei lá, né? Eu vivo no seu caso era desertificação, a gente poderia dizer assim, né? Que eu vivo para trazer sistemas estratificados e de cobertura de solo. Tá? Você não precisa falar da desertificação, você vai falar do que vai acontecer depois que a desertificação não for mais um problema. E eu estou trazendo isso dessa forma toda, dando essa volta muito longa, eu peço desculpa, para dizer o seguinte, pode ser que a gente não tenha muito mais o que fazer, que a gente já tenha descambado num rumo de extinção muito grande. Mas existe uma coisa muito prazerosa, que é da gente conseguir viver em coerência com o que a gente acredita. Então, por exemplo, se o mundo for acabar amanhã, para mim, ou se for dado 2 anos, a minha vida não vai mudar muito. E eu não vou sair num disparate de consumo, porque eu não me importo mais com o meio ambiente, eu vou consumir pra caramba. Porque o viver sem consumir muito para mim não é um sacrifício. Ele parte de um outro lugar. É um lugar de tentar, quanto menos eu consumo, mais conexão eu consigo construir. Então, assim, a gente precisa primeiro de estar junto, a gente precisa achar essas pessoas que conseguem entender o que a gente sente, o que a gente fala, o que a gente pratica. É muito importante isso.
a gente precisa entender que a gente pode ser que a gente morra lutando e tá tudo bem, né? Mais de 98% de todas as espécies do planeta morreram antes da gente, se extinguiram. Um dia vai acontecer. Se vai ser no meu tempo de vida, eu não sei. Mas o que eu quero é que o meu viver seja um sistema de codificação desses conhecimentos, dessas práticas, desses sentimentos, para que se houver alguma lição disso, que ela sirva para os outros depois de alguma forma. Por exemplo, eu acho que eu nunca nem falei isso dessa forma, mas uma das razões pela qual eu escrevo é isso. Porque é para botar para fora, alguém vai ler depois. Então a gente precisa achar o que é que a gente tem que fazer. Eu escrevo, eu planto, né? E a gente vai... Então, não é achar conforto no fato de que a vitória é possível. É achar conforto no fato de entender que eu não viveria de outra forma. É muito mais central, é muito mais em mim, tá? Então, assim, primeiro, parece jargão, mas não é. É achar as pessoas que você não quer soltar a mão delas. Sabe? Porque o mundo já está todo de cabeça para baixo, já está todo na contramão. E segundo, é aceitar a finitude. A gente só consegue transcender se a gente aceitar primeiro. Como é que eu vou transcender se é em restos metabólicos e energéticos no sistema, no solo que vem depois de mim, ou se é de alguma outra forma no conhecimento que eu deixei para trás, ou se existe aí uma vibração, uma cópia digital de mim que vai perdurar depois que a matéria se acabar. Eu acho pouco provável, mas não importa. Se eu aceitar a finitude agora e trabalhar com essa noção agora, eu tenho uma capacidade de realização muito maior. Enfim, desculpa a filosofada, mas é nesse... Eu vou nessa toada aí. ¿Puedo comentar algo? Seguindo teu pensamento aí, faz um tempo atrás que eu escutei uma pessoa que me disse assim: tem que perguntar se você tivesse muito dinheiro assim de repente, o que você faria na sua vida? E a outra pergunta é: se você fosse morrer amanhã, o que você faria? Se a resposta é faria a mesma coisa que eu estou fazendo hoje, está no caminho correto. Eu cheguei à conclusão, antes de me mudar de Buenos Aires para cá, que era isso, que eu estava fazendo o que eu tinha que fazer. Se eu ganhasse muito dinheiro, eu ia seguir fazendo o mesmo, talvez em uma escala maior para ajudar mais pessoas. E se eu fosse morrer, eu continuaria fazendo o mesmo, porque era o que me estava fazendo me sentir realizada e feliz. E nesse caminho eu tô. Eu acho que essa é uma pergunta para a gente se fazer a diário. E um comentário em cima da sua pergunta, Márcia, é o seguinte: baseado na aula que a gente teve hoje e na reiteração fractal das coisas, se a escala for pequena, ela é tão válida quanto a grande. É tudo a mesma coisa. Entende? Galera, a gente se estendeu bastante aqui. Eu vi alguns comentários da Fernanda aqui agora no chat. Eu vou pedir desculpa, eu não consigo interagir muito com o chat, tá? Um bate-papo aqui do lado. Eu posso deixar ligado aqui para vocês. Eu preciso sair um pouquinho, eu posso até voltar daqui a pouco. Eu posso deixar ligado para quem quiser interagir mais, que eu sei que hoje foi meio punk, tem gente que deve estar querendo soltar um pouco. A Fernanda fez vários comentários aqui. E ó, o Fabiano me chamando para a Bahia. Rapaz, a Bahia você não sabe, rapaz, eu tenho um baiano dentro de mim, rapaz. Tem vários comentários aqui da Fernanda. Eu peço às pessoas, gente, não fiquem muito inibidas, não. A gente tem que ter diversidade das opiniões e das participações também, tá? Eu vou deixar ligado aqui, vou só parar de gravar, vou deixar para quem quiser interagir aqui. Vou sair aqui um pouquinho. Eu sei que a Gudi já sabe, mas queria agradecer ela de novo, que eu realmente estou num movimento assim de encontros e limpezas, sabe? E aprendendo a fazer, como disse o seu Pedro, numa interação passada de um curso passado aí, aprendendo a fazer as podas internas e externas também. Agradecer vocês, eu acho que eu saí um pouco do rumo do curso nessa aula, mas eu achei ela necessária de apresentá-la dessa forma. E aconselho vocês a buscarem pessoas como o Victor Schauberger, como pessoas que conseguiram
Ele porque escreveu muito, né? Mas várias outras pessoas, elas passam pelo tempo de sucessão delas e não escrevem. A gente precisa achar essas pessoas que elas estão, às vezes, do lado da gente no mato aí, um mateiro, um caboclo, um indígena, uma tiazinha que cura, uma pessoa que tem uma horta cheia de medicinal. A gente precisa afinar o nosso foco para encontrar essas pessoas. E aí cada um de nós, da maneira que a gente pode reter esse conhecimento, não só reter, mas codificar de uma forma que ele possa ser entregue para frente. Quero agradecer muito, hoje foi bem... tenho passado uns dias difíceis aí com algumas outras coisas aí e foi bem forte hoje assim com todo mundo e bem... vou dizer, bem amoroso. Muito obrigado. Eu vou parar de... E revigorante. Revigorante também. Tem catuaba aqui, também no meu negócio também tem catuaba, tem cachaça, eu não tenho esse negócio comigo não, eu vou de qualquer jeito. Gente, ó, eu vou parar a gravação aqui, muito obrigado.